Diz assim a palavra de Deus: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, vamos meditar nela nesta noite. Abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para que teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, revelar a tua verdade. Muito obrigado por este momento ímpar, Senhor Deus. Muito obrigado por esta comunhão. O Senhor é bem-vindo. E nós abrimos, Senhor Deus, nesta noite, a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, para que o teu Espírito Santo venha fazer uma morada permanente. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Eu peço aos irmãos que assentem-se, mas continuem em espírito de oração. Abra o seu coração para a compreensão da palavra de Deus. Eu peço que estejam em espírito de oração, irmãos, porque quando eu fui informado sobre o tema da mensagem esta noite, que é a prosperidade, esta campanha, nós estamos participando, abençoada, temos ouvido aí cada estudo maravilhoso, Deus tem abençoado poderosamente. Eu tenho saído daqui cada vez mais abençoado, e você? Amém. Eu tenho certeza que também. E hoje você veio buscar a bênção da prosperidade. Mas eu estou pedindo para você continuar em espírito de oração, irmãos, porque quando eu comecei, como eu estava falando, quando eu tive ciência do tema desta campanha, prosperidade, eu achei que seria um tema fácil de abordar. Achei que seria tranquilo. Pensei, vou falar a respeito de alguma coisa sobre finanças, vou falar sobre orçamento doméstico, trazer algumas dicas, de educação financeira, enfim, Quando se fala em prosperidade, nós pensamos logo em riqueza, em abundância de bens, Mas assim que eu comecei a estudar a palavra de Deus, assim que eu comecei a pedir a direção do Espírito Santo para preparar essa mensagem, a primeira resposta que ele me deu é que prosperidade em Deus não tem nada a ver com abundância de bens, com abundância de dinheiro, com riqueza material. E isso pode frustrar alguém. Isso pode causar uma certa frustração, porque de repente alguém veio esta noite para ouvir uma palavra sobre prosperidade, no sentido de, hoje eu vou aprender, hoje eu vou conseguir uma receita para sair do aperto financeiro, para, enfim, colocar o meu orçamento em dia, para, quem sabe, conseguir fazer aquela viagem dos sonhos, para, enfim, até poder comprar um bem, alguma coisa nesse sentido, E aí vem e fala que não. Primeira coisa que fala, não, a prosperidade de Deus não tem nada a ver com a abundância de bens, com a abundância de riqueza, mas isso, veja só, quando nós fizemos a leitura aqui, já no primeiro versículo, na segunda parte, Deus já fala, aqui no ensinamento de Jesus, ele já fala que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, quando Deus me deu já de antemão, já deu nos primeiros estudos, assim que eu comecei a estudar esta palavra, eu pensei, mas isso pode frustrar alguém, Senhor Deus. Porque normalmente
Quando nós falamos em prosperidade, né, a nossa cabeça relaciona a prosperidade com a abundância de bens, com uma vida financeira confortável. Nosso pensamento já vai automaticamente para essa condição de desenvolvimento constante, como por exemplo, uma promoção no trabalho, um aumento de salário por conseguinte, né? Eu vou conseguir agora melhorar de vida, né? E a nossa mente, né, ela relaciona automaticamente a prosperidade, né, numa ideia de abundância de bens, numa ideia de realização de todos os nossos planos, de todos os nossos objetivos. E geralmente os nossos planos, né, quando nós fazemos algum plano nesse sentido, né, nós estamos relacionando então a um conforto material. Mas nós temos que ter em mente, irmãos, e por isso que eu peço, continue no espírito de oração, continue pedindo a revelação da palavra. É importante para nós continuarmos esse estudo, que nós temos que ter em mente que a verdadeira prosperidade em Deus, ela não reflete o quanto nós temos de bens, mas ela reflete o quanto nós temos de Deus. Aleluia. Você pode assimilar bem isso? Você pode repetir comigo? A verdadeira prosperidade, não reflete o quanto nós temos de bens, mas o quanto nós temos de Deus. Você consegue compreender a profundidade e a seriedade deste ensinamento de Deus? Glória a Deus. E nós podemos tomar como exemplo o próprio Senhor Jesus, o nosso mestre, a nossa referência. Quem aqui duvida que Jesus era um homem próspero? Eu acho que ninguém duvida. Jesus era próspero ou não era? Era. Mas você já leu em algum lugar da palavra que ele adquiriu uma casa, uma mansão, uma piscina, de frente para o mar, um veículo? Eu não vi, não sei se eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, umas 3, 4 vezes, poucas vezes, para dizer a verdade, né? Comparando com alguns que já leram várias vezes. Mas eu não lembro, pastor, de ter visto, né, em algum lugar dizendo que Jesus adquiriu determinado bem. Jesus, como era próspero, né, fez isso, fez aquilo. Não. Mas quando ele precisava de algo, mesmo que fosse para pagar um tributo, ainda que um peixe tivesse que colocar uma moeda pela boca, o dinheiro aparecer. Aleluia. E nós podemos também tomar como exemplo os grandes homens de Deus mencionados na Bíblia. Acho que ninguém aqui duvida também que Abraão, Isaac e Jacó eram homens prósperos, materialmente falando. Eram homens riquíssimos. Davi foi um homem riquíssimo. Jó, mesmo depois de perder tudo que ele tinha, se tornou mais rico ainda. Mas sabe o que eles tinham em comum? Eles tinham o temor do Senhor. Aleluia. Eles tinham Deus. E eles buscavam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. O Salmo 128, aquele que o pastor Legário leu aqui na terça-feira passada, pregou sobre ele, né, quando ele falou sobre a bênção do lar. Ele diz que aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado, ou seja, aquele que teme ao Senhor é próspero. E sabe qual que é a prosperidade que o Salmo 128 nos mostra? A felicidade no lar. A esposa abençoada como videira frutífera, os filhos abençoados como rebentos da oliveira, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. O temor do Senhor, o temor a Deus, é um passo importantíssimo para a nossa prosperidade. Isaías 55 diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço,
vinho e leite. Sabe o que isso significa, irmãos? É graça ofertada gratuitamente. É uma aliança perpétua que Deus faz conosco, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então nós podemos compreender desde logo que a prosperidade, ela não se trata de dinheiro, mas ela se trata de termos tudo o que nós precisamos para cumprir o nosso propósito na terra. E tudo que nós precisamos é de Deus em nossas vidas. Amém. Porque a palavra de Deus diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. É ser cheio do Espírito Santo. Prosperidade é isso: ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo. É ser um verdadeiro adorador, é ter a atitude de Maria, que pegou um frasco de nardo puro, derramou nos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus e enxugava-os com seus cabelos. Aleluia. E a casa encheu-se daquela fragrância, daquele aroma. Prosperidade é isso, meus irmãos. Prosperidade é nós estarmos aos pés de Jesus, estarmos quebrantados aos pés de Jesus, né? Adorar ao Senhor e deixar que o bom perfume de Cristo encha a nossa casa e encha a nossa vida. Aleluia. Mas alguém pode estar perguntando: mas é errado eu desejar alguma folga no orçamento, ter um dinheirinho? Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu estava num conflito interior hoje, assim, se eu falava ou não para vocês, assim, mas eu peço que vocês que me compreendam. Eu vou confessar um pecado meu. Algum tempo atrás, não era assim tão firmado nos caminhos do Senhor, eu achei uns números ali anotados na minha, dentro de uma blusa que eu não usava há algum tempo. Eu falei: eu vou jogar na Mega Sena esses números aqui. Aí fui determinado, irmão. Cheguei na frente da lotérica, uma voz falou assim comigo: se você entrar aí, você não acredita em Deus. Tomei um susto assim, rasguei aquele papel, saí dali e nem olhei para dentro. E nem fui conferir depois o resultado. Mas a gente é meio cabeça dura, né? Algum tempo depois eu desejei de novo fazer uma aposta, peguei os números, né? E estava assim, decidido. Não cheguei até a lotérica, mas estava decidido ali: eu não vou fazer, não vou apostar. Acho que não é pecado, porque eu não estou, né, enganando ninguém, etc. e tal. Fiquei assim pensando comigo. Uma voz novamente falou, claramente comigo, dizendo assim: mas por que você quer trazer problemas para a tua vida? Problemas. Por que você quer trazer preocupações para a tua vida? E aí a palavra de Deus diz aí, que nós lemos aqui em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Não é pecado, irmão, você prosperar no seu trabalho. Não é pecado você prosperar nos seus estudos. Não é pecado você prosperar nos seus negócios. Errado é colocar o coração nessas coisas. É colocar o coração nesses bens materiais, no dinheiro, né? A segunda parte do Salmo 62, 10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. E Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Guardar o teu coração, o que significa isso? Significa que você deve tomar cuidado com os seus sentimentos, tomar cuidado com os seus desejos, com as suas emoções, porque tudo de bom ou de ruim que você faz, que nós fazemos, ele começa no coração. Por isso que é muito importante a gente guardar o coração. 1 Timóteo 6,10, eu fiz aqui uma lista, tem uma passagem aqui na Bíblia, irmão, é maravilhosa a palavra de Deus, ela nos ensina tantas coisas, né? Quando nós puxamos um tema lá, ela traz: só fiz aqui
3 páginas de referências bíblicas aqui para nós estudarmos nessa noite sobre prosperidade. E não está tudo, mas são 3 páginas na frente e 10. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que apetecendo alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, olha a advertência, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Olha aí, as fontes da prosperidade, onde é que estão? Justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Piedade, caridade, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Paciência, mansidão, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Enfim, a palavra de Deus nos dá a fonte, nos dá a receita, nos dá os ensinamentos que nós precisamos para ter uma vida próspera em Deus. E Deus nos dá também as armas para que nós possamos guardar o nosso coração. E a primeira e importantíssima arma que dá é a sua palavra, é a palavra de Deus. Já foi dito aqui também no culto passado: conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. E a verdade vos libertará. E ela liberta porque ela revela, além da verdade, uma vez que ela revela a verdade, ela revela também a mentira. Mostra para nós o que é verdade. E o que ela não mostra que é verdade, consequentemente é mentira. A segunda arma que Deus nos dá, domínio próprio, que vem do nosso desejo de agradar mais a Deus do que ao mundo. A terceira arma, amor e perdão, para sarar as feridas do coração e para a gente saber e para nos ajudar, né, a agir e reagir de forma correta, para guardar o nosso coração das influências externas, das influências desse mundo. Mas aí você pode me perguntar: mas o que isso tem a ver com prosperidade? Tudo. A parábola do rico insensato, esse texto que nós lemos, deixa evidente que o verdadeiro sentido da palavra, a prosperidade no verdadeiro sentido da palavra, não depende de riquezas materiais. Tiago 5: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, e nos exorta a ter paciência e a fortalecer o nosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Exortações da palavra de Deus: eis que temos por felizes, ou seja, prósperos, os que perseveram firmes. Tendes ouvido sobre a paciência de Jó? Na parábola que Jesus contou, um fazendeiro rico teve um verão abençoado, um verão excepcional. Teve uma colheita abundante, e ele não tinha onde guardar os seus produtos, não tinha onde guardar a sua colheita, e ele arrazoava consigo mesmo o que ia fazer, onde que ele ia guardar aquilo. Então ele decidiu: farei isto, destruirei os meus celeiros e construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E eu estou enfatizando esse pronome que ele usa, eu e meu, porque isso na verdade revela todo o seu extremo egoísmo. Deus tinha prometido encher os celeiros do homem se este o honrasse com os primeiros frutos de tudo o que produzisse. Mas esse fazendeiro, ele não levava em consideração a promessa de Deus. Ele não levou em consideração, fez pouco caso da promessa de Deus. E de fato ele demonstrou todo o seu desrespeito, derrubando os seus celeiros e construindo outros maiores. Porque ele queria o controle completo da situação. Ele não se sentia seguro dependendo de Deus. E mais do que isso, jamais passou pela sua cabeça
a ideia de ajudar o próximo, de ajudar os pobres. Ao contrário, pensou somente em si mesmo, pensou somente no seu próprio prazer, na sua própria segurança. Manifestou total desconsideração para o resumo básico da lei de Deus, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Para ele, Deus e o próximo não existiam, só pensava em si mesmo. E a palavra de Deus ainda nos ensina mais: se alguém possui recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. O fazendeiro, ele tinha recolhido todos os seus bens, todos os seus produtos do seu celeiro, e tinha acumulado riqueza suficiente para vários anos. Mas porque ele não repartiu com o próximo seus bens, com os necessitados, e nem havia ajustado contas com Deus, seu saldo no banco espiritual estava zerado. E quando Deus chamou este homem, a conta dele estava encerrada, e já não podia ser alterada. Nós devemos compreender, irmãos, que as riquezas do homem, na verdade, elas pertencem a Deus. Deus que é o dono de toda a sua criação. Nós, os homens, as mulheres, as pessoas, foram colocadas como despenseiros, como administradores de tudo que é de Deus. E como dispenseiro, como administrador, nós devemos periodicamente prestar contas para Deus. E quando nós deixamos de fazer isso, quando nós deixamos de prestar contas para Deus e passamos a administrar os bens de Deus como se fosse nosso, nós transgredimos a lei de Deus e nos condenamos como louco. Sempre que nós vivemos para nós mesmos, nós estamos e podemos ser considerados espiritualmente mortos. E nós devemos também compreender, irmãos, que na presença de Deus as nossas mãos estão vazias, porque diz a palavra: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Apenas o que nós temos oferecido a Deus e ao nosso próximo permanecerá, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Aleluia. A morte não pode tomar de nós nossas dádivas de amor e gratidão a Deus, porque elas têm valor espiritual. Jesus termina essa parábola instando o homem a armazenar tesouros no céu e a ser rico para com Deus. E assim ele ensinou no Sermão do Monte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mas, irmãos, eu não poderia terminar esta mensagem sem lembrá-los, sem estimulá-los, sem exortá-los da infalibilidade da lei do dízimo. Vamos ler com atenção Malaquias 3, 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Só não vai fazer como o rico insensato da parábola, até que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá. Olha, a palavra de Deus, a promessa de Deus: o devorador não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, vejam, irmãos,
que bênção. Veja que profundidade tem a palavra de Deus. Amém. Esta lei do Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, prósperos, né? Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Eu já li em algum lugar que quem não devolve o dízimo está com seu nome protestado no céu. Porque ser fiel no dízimo e nas ofertas é uma questão de fé no que Deus pode fazer a partir do pouco. Além de atender ao mandamento de Deus, além de atender a palavra de Deus, demonstrar o seu amor pela palavra de Deus, é uma questão de fé, é uma declaração de fé no que Deus pode fazer a partir do pouco. E a verdade é que nós queremos bons frutos, queremos bons resultados em todas as áreas da nossa vida, mas geralmente nós desprezamos as sementes. Geralmente, nós não damos muita atenção às sementes. E aí nós lutamos com as consequências, por termos sido pouco atenciosos com as causas. Mas se nós desejamos grandes realizações, nós não podemos desvalorizar esses começos humildes, porque quem é fiel no pouco será colocado no muito, diz a palavra de Deus. E toda pessoa que prospera, segundo Deus, ela tem espírito de liberalidade. Eu gosto também do pensamento que diz que quando você morrer, nada do que foi acumulado levará. Você só vai levar aquilo que foi doado, aquilo que foi compartilhado. Prosperidade em Deus e generosidade é uma das marcas das pessoas prósperas. Porque as bênçãos de Deus não são para serem acumuladas, elas são para serem compartilhadas. Costumo dizer, nos nossos cultos domésticos, lá nós fazíamos quase todos sábado, culto com a família, reunimos a família, e eu digo, você conhece a matemática de Deus? Sabia que a matemática de Deus funciona assim? Para você multiplicar, primeiro você tem que dividir. Para você multiplicar as bênçãos sobre a sua vida, né? Primeiro compartilhe, reparta o que Deus tem colocado nas suas mãos, o que Deus tem abençoado. E toda pessoa que prospera segundo Deus também é grata. Essa é uma das marcas do caráter de Davi, a gratidão, um homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, resumindo todo esse estudo, tudo isso que nós tentamos passar aqui para vocês, quem é próspero? Quem tem Deus é próspero para poder transbordar. E se você honrar o Senhor e as pessoas, você vai alcançando prosperidade. Glória a Deus. Então, prosperidade na Bíblia é mais do que ganho material, é mais do que ganho financeiro, porque Deus nos dá prosperidade espiritual. Deus nos dá abundância de alegria, abundância de paz e de sabedoria. E a nossa maior prosperidade é a vida eterna, vida sem fim. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Coloque bem em nome de Jesus.